Oi, pessoal, aqui é a Ana Beatriz. Hoje a gente vai ter uma aula sobre bactérias e fungos. A gente vai falar um pouco sobre esses seres vivos, como é que eles se alimentam, como é que produzem sua energia e também sobre as doenças que eles causam e as outras importâncias que eles têm aí para nós, tudo bem? Aqui a gente pode ver aqui nessa imagem ó, um exemplo aqui de uma forma de uma bactéria, tudo bem? E do outro lado, uma outra forma de fungos. A gente vai ver também aqui que existem várias formas e a gente vai começar a falar sobre isso agora. Primeiramente, vamos falar um pouco aqui de bactéria, tudo bem? Bactéria é um organismo unicelular. E o que quer dizer isso? Que tem uma célula só. Então, essa imagem aqui que a gente está vendo, ó, é uma bactéria, é uma célula e é uma bactéria, tudo bem? Eles são também procariontes. O que quer dizer isso? Procarionte, ó, pró vem de antes da carioteca. Isso quer dizer que o seu material genético aqui, ele está no meio do citoplasma. Não tem carioteca, não tem a estrutura que vai o quê? Separar o núcleo do resto do citoplasma, tudo bem? Então, bactéria é essa célula aqui, com o núcleo aqui, o material genético solto no citoplasma, tudo bem? Procarionte, certo? Vamos falar um pouco aqui, então, das estruturas presentes nessa célula. Ela possui uma parede celular aqui, nessa camada externa. Abaixo possui aqui uma membrana plasmática, tudo bem? E aqui chama nucleoide. Não é núcleo verdadeiro, porque não tem carioteca, no procarionte. Então, nesse caso, chama nucleoide, que está aqui o seu material genético, certo? Essa estrutura aqui, muito importante também, que é o ribossomo, né, que vai fazer a síntese, vai produzir proteína, vai ser muito importante, então, para o metabolismo aí da bactéria. E outra estrutura aqui importante é o plasmídio, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas ele vai estar relacionado aí com a questão da resistência aí da bactéria, para resistir, por exemplo, a antibióticos, tudo bem? Agora, uma outra estrutura que pode estar ou não presente se chama cápsula. É essa estrutura mais externa aqui, e ela está muito relacionada com o fator aí de potencialidade aí da infecção da bactéria. Se a bactéria tem, por exemplo, uma cápsula, pode ser que ela gere alguma doença por conta dessa cápsula, pode infeccionar aí a pessoa por conta dessa cápsula, tudo bem? Então, essas aí são as estruturas aí da bactéria. As bactérias podem ter flagelos e cílios, como por exemplo, né? Aqui a gente está mostrando uns cílios, ó, e flagelo aqui, são estruturas de locomoção, pode ter ou não, tudo bem? E bactérias possuem formas diferentes, é isso que esse slide aqui está mostrando, ó. A bactéria, ela pode ser chamada aqui de cocos, nesse formato mais esférico aqui, pode ser chamada de bacilos, né? Bastonetes, aqui. Espiroquetas, tá vendo? Mais espiraladas. Podem ser também vibrião, tá vendo o formato? E podem ser também espirilos, ó, outro formato. Esses são os típicos formatos aí de bactéria, cada espécie tem seu formato, tá? E aqui, olha, aqui para mostrar que as bactérias elas podem formar colônias, né? Elas podem então viver aí com vários indivíduos juntinhos uns dos outros. Aqui, por exemplo, formando aqui essa colônia, né? Um cacho de uva. Aqui, ó, formando são dois indivíduos, dois cocos, né? Formando aqui um diplococcus, tá vendo? Ó? E bastonetes, aqui os bacilos, também podem formar uma colônia com dois indivíduos, certo? Então, existe esse tipo de colônia aí, de vários indivíduos vivendo em colônia. Como é que é o tipo de reprodução, né? A bactéria, ela se reproduz porque a gente chama de divisão binária. Divisão binária, gente, o que acontece? Uma célula, a gente aqui tem uma célula com o seu material genético, ela vai começar a duplicar o seu material genético, olha só, está duplicando aqui o seu material genético, e aí ela vai se repartir, então, em duas, cada uma com o seu material genético esse que é o quê? Igual ao da célula-mãe aqui, tudo bem? Isso é a divisão binária. Um ser dando origem a dois seres que têm o mesmo material genético. Essa divisão, ela é muito rápida. Reparem só esse GIF aqui, que mostra, olha, uma dando origem a duas, uma dando origem a duas, e é muito rápida, e forma muitos indivíduos, tudo bem? Porém, esse tipo de reprodução não tem o que a gente chama de variabilidade genética, né? E o que isso quer dizer, né? Variabilidade genética ocorre, por exemplo, no nosso tipo de reprodução, quando que um gameta masculino e um gameta feminino se fecunda, e aí vai misturar ali o material genético dos dois, vai acontecer então a variabilidade. Aqui não, os indivíduos têm o mesmo material genético que a célula-mãe, né?
Então, não tem variabilidade genética, mas alguns fatores podem gerar certa variabilidade, como, por exemplo, mutação. Se acontece mutação aí durante esse processo aí de duplicação e de divisão, pode ter uma certa variabilidade, tudo bem? Um outro fator também é a recombinação genética. E aqui a gente vai voltar lá naquele plasmídio que eu mostrei para vocês, eu falei que era uma estrutura importante que está dentro da bactéria, que algumas bactérias têm e outras não têm. Porém, aqui, a gente está mostrando aqui um exemplo de recombinação genética, em que uma bactéria que tem plasmídio está passando para outra o seu plasmídio, a outra não tinha o plasmídio e está recebendo o plasmídio dela. Isso é importante porque pode conferir a essa bactéria que está recebendo o plasmídio, ela pode começar a ter certa resistência, por exemplo, a algum antibiótico. Então, aquele antibiótico não vai mais funcionar nela, porque agora ela tem esse plasmídio, por exemplo. E esse é um tipo de recombinação genética que acontece através de uma ponte, tá vendo? Existem outros tipos, mas então só para vocês saberem que existem aí possibilidade de a bactéria pegar o plasmídio de uma da outra e se tornar aí resistente a certa pressão do meio, certo? E agora, gente, a gente vai falar um pouco do metabolismo, né? Como é que a bactéria se alimenta? Algumas bactérias, elas são autótrofas. O que isso quer dizer? Que elas pegam a energia, elas produzem seu próprio alimento, né? Produzem sua própria energia. E autótrofas, elas podem ser fotossintetizantes, por exemplo. Existem bactérias fotossintetizantes, que pegam, então, a energia que vem da luz do sol, tudo bem? Também tem aquelas que não produzem seu próprio alimento, são as heterótrofas. E aí, elas são caracterizadas aqui por o local onde elas vivem, né? Por exemplo, elas são aeróbias obrigatórias se elas necessitam obrigatoriamente de oxigênio para sobreviver. Mas aí tem as anaeróbicas facultativas, por exemplo, que pode ter ou não oxigênio e elas vivem de qualquer maneira. Já as anaeróbias obrigatórias, elas necessitam de um ambiente sem oxigênio. Se tiver oxigênio, elas morrem, tá bom? E algumas bactérias também, elas fazem fermentação lática. E aí transforma aí em ácido lático, né? E essa via metabólica é muito importante e a gente utiliza ela no nosso dia a dia através de uma importância que a gente vai entrar agora no fator aí de importância das bactérias. E uma das importâncias é a questão alimentícia, por quê? A gente utiliza dessa fermentação da bactéria para produzir leite e derivados, tudo bem? Então, aqui a gente está mostrando aqui um processo, olha só. E também, gente, essas bactérias, elas estão presentes dentro de que a gente chama aqui de leite fermentado, né? E aqui a gente toma isso. O que vocês já ouviram falar? Que aqui tem lactobacilos vivos, né? Pois então, são bactérias que fazem fermentação lática. São bacilos, lembra aquela forma bacilos que eu mostrei? Bacilos que fazem fermentação lática. E eles são muito importantes para o nosso sistema digestório. A gente possui eles em condições normais no nosso sistema. E eles são importantes para a nossa digestão e absorção de nutrientes, tudo bem? Então, bactéria é importante para a nossa alimentação. Uma outra importância, agora mais amplamente falando, é uma importância ecológica. Aqui eu mostrei uma foto aqui de um solo, por quê? Há bactérias presentes no solo, e essas bactérias são muito importantes porque elas fazem decomposição. E por que isso tem importância ecológica? Imagina que toda matéria morta que cai no chão, se ali permanecesse, aqui o mundo seria somente matéria morta, né? Então elas têm esse processo aí de reciclar nutrientes. Ela pega essa matéria morta e vai decompor em moléculas pequenas e vai decompor em nutrientes, que esses nutrientes vão cair para o solo, tudo bem? E aí, quem que vai pegar esses nutrientes do solo? As plantas. Então, vai reciclar o nutriente, tá vendo? Imagina que uma folha de uma planta cai no solo, né? E aí vai acontecer o processo de decomposição, esse nutriente então vai voltar para a planta. Por isso que a gente fala que é reciclar o nutriente. Muito importante, então, ecologicamente falando. Um outro fator ecológico também é o mutualismo, né? Olha só, aqui a gente está mostrando aqui raízes com bactérias, estão vivendo de forma de mutualismo, uma está se beneficiando da outra. A bactéria ajuda aí essa planta a pegar nutrientes, tudo bem? Então, uma ajuda a outra. Isso é o mutualismo. E bactérias fazem mutualismos com vários organismos, tá certo? Uma outra importância também é a fisiológica. As bactérias, por exemplo, elas estão presentes nas nossas mucosas, da boca, das genitálias. E aí, por que isso é importante? Elas estão vivendo aqui normalmente. Imagine só se chega algum outro tipo de bactéria
invasora, que não pertence aqui ao nosso corpo naturalmente. Essas bactérias que estão nas nossas mucosas, elas vão acabar entrando em conflito com as outras e nos defendendo, então, de invasores, tudo bem? Então, elas são muito importantes aí para o nosso controle aí de bactérias, nosso controle biológico aí, tá certo? E também bactérias, elas causam doenças, né? A gente está cansado de saber. E aqui eu vou falar algumas doenças, só para vocês terem uma ideia aí de quais doenças são. Existem muitas outras, tá? Mas aqui eu vou citar algumas. Por exemplo, o tétano, né? O tétano, provavelmente vocês já ouviram falar aí, a mãe de vocês falando, menino, cuidado com esse prego enferrujado, vai ter tétano. Pois então, o tétano tem vacina e é causado aí por uma bactéria aqui da espécie Clostridium tetani, é esse tipo aqui de bactéria, tudo bem? E aí, se a pessoa é perfurada por algum metal enferrujado, ou até mesmo por espinhos, né, madeira, que pode haver ali aquela bactéria naquela poeirinha. Essa bactéria, então, ela vai infeccionar ali o corte, vai entrar na sua corrente sanguínea, pode causar sérios problemas, tá? É, mas, se você, por exemplo, tem um corte que aí tá com alguma dor, tá com inflamação, tá coçando, isso pode ser um sintoma de tétano, mesmo sendo vacinado, tudo bem? Mas então, essa é uma doença aí causada por tétano, que tem tratamento, tem vacina, mas ainda ocorre. Essa mesma bactéria, na verdade, esse mesmo gênero, Clostridium, ele causa uma outra doença chamada de botulismo, que ela é um pouco mais rara, mas essa doença, essa bactéria, na verdade, ela causa uma toxicidade muito forte. É o maior veneno que a gente conhece, mais prejudicial e mais tóxico para a gente que a gente conhece até hoje. E esse mesmo veneno tóxico, né, essa toxina, ela é utilizada para fins estéticos, porque ele é utilizado para a questão de botox, por exemplo, pessoa que quer fazer um botox aí para não ficar com marcas de expressão, usa esse mesmo veneno aí que é super tóxico, mas em outras condições pode se formar aí, pode ser importante aí para questões estéticas, né? Então, mais uma vez, importância aí da bactéria para a nossa vida. Também, olha só, peste bubônica, um outro tipo de doença, uma doença que aconteceu lá na Idade Média, né? Que erradicou muita população da Europa, foi até então uma epidemia que era das mais fortes e que mais matou gente, né? De uma vez. E ela ocorre também por conta de uma bactéria, que é o Yersinia pestis, bacilos, tá vendo? Esse tipo aqui de bactéria acontece aí por causa da pulga do rato, na época eles não sabiam, não tinha muita higiene na época, porque eles não conheciam sobre micro-organismos, não conheciam da importância de ter uma higiene, né? Por não saber mesmo a questão da existência de micro-organismos, né? E, então foi uma epidemia aí que matou muita gente na época. E tem até essa figura aqui que os médicos da época, eles usavam essas roupas, achando que isso aqui iria prevenir de pegar a doença, tá? A doença, ela causa algumas feridas na pele, por isso o nome bubônica, né? Causa umas bolhas assim, e levava muitos indivíduos à morte. Tudo bem? Outra doença, uma pneumonia, né? Pneumonia bacteriana, por exemplo, é uma inflamação que ocorre nos pulmões por conta das bactérias Streptococcus pneumoniae, ok? Então, é um outro tipo de doença causada por bactéria. Cárie, gente. Cárie também é causada por bactéria. Que bactérias são essas? São as Streptococcus mutans, que vivem naturalmente na nossa boca. Elas estão vivendo aí em harmonia conosco. Porém, em condições de falta de higiene, os carboidratos, os açúcares vão ficando entre os dentes, sobre os dentes, e essas bactérias, elas se alimentam disso. E aí elas começam a se juntar a outras bactérias para se alimentar desses açúcares e acaba formando uma placa bacteriana, tá bom? E aí vai desenvolver na cárie e pode chegar a condições mais sérias, né? De ter que fazer tratamentos mais sérios no dente. Isso tudo, então, por conta de uma falta de higiene, tá? Mas é, então, causada também por bactérias. E outras doenças causadas por bactérias são aqui, eu falo duas, sífilis e gonorreia, que são doenças causadas aí por intermédio aí do sexo, né? Sem preservativo. Então, as bactérias, através de um sexo sem preservativo, elas podem passar aí de uma pessoa para outra, né? A sífilis pelo Treponema pallidum, que é esse tipo aqui de bactéria, e a gonorreia pela Neisseria gonorreia. E aí são cocos, tá vendo?
e são ambas sexualmente transmissíveis, né? A sífilis, ela dá uma lesão ali na genitália, essa lesão ela pode sumir com o tempo, então a pessoa vai achar que está tudo bem, que já está curada, porém a bactéria ainda está dentro dela e vai causando cada vez mais sintomas mais sérios nessa pessoa. Tem tratamento, porém tem prevenção, né? É o preservativo. E a gonorreia também, né, ocorre nas genitálias, e pode, em suas condições aí mais graves, né, da doença, ela pode aí ir para os testículos e ovários e vai acabar deixando aquela pessoa infértil, aquela pessoa não vai poder ter filhos, né? Também tem tratamento, porém tem, assim, para não ter essa doença, é apenas usando preservativo, né? Então, a importância aí do uso de preservativo para evitar doenças, tudo bem? Então, aqui a gente falou aqui sobre bactérias, vamos entrar agora um pouco sobre fungos. Os fungos, gente, existem várias formas de fungos também, e há alguns muito conhecidos, como, por exemplo, ó, cogumelos, tudo bem? Como, por exemplo, os bolores, ó. Vocês já viram isso com certeza aí acontecer na cozinha de vocês. E aqui também, leveduras, né? São um tipo de fungos que são muito conhecidos e muito utilizados, muito importante para nós. E também os mofos em paredes são um tipo de fungo, certo? E como é que é aí a estrutura do fungo, né? Fungos são seres eucariontes, diferentes de bactérias. Agora a gente tem, então, um núcleo que está envolto aí por uma carioteca. Eles têm carioteca verdadeira, certo? Eles podem ser uni- ou pluricelular, ter uma célula só ou várias células. Aqui um exemplo ó, de um indivíduo aí, um fungo que tem várias células. As células do fungo são chamadas de hifas, aqui ó, mostrando as células do fungo, e o conjunto dessas células, aqui mostrando aqui, o conjunto dessas células é chamado de micélio, tudo bem? E esse micélio, ele se ramifica aí em todo o entorno, dentro de tronco, no solo, onde quer que esse fungo esteja, tudo bem? E eles são heterótrofos, né? Então, não produzem seu próprio alimento. De onde vem seu alimento? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. As formas aí que existem, né? Vou falar aqui algumas. Aqui são os quitrídeos, ó. São formas aí que a gente está vendo aqui, uma imagem de microscópio, são formas bem pequenas, tá? Temos também aqui ó, os zigomicetos, também numa imagem de microscopia. Zigomiceto, gente, é o famoso bolor aí do pão, ó. Quando o pão vai ficando com esses fungos, né? São esses tipos de fungos aqui que tem nele. Outra forma aí também, gente, são os ascomicetos, ó. São pluricelulares, certo? Porém, os ascomicetos também podem ser unicelulares. Olha só, aqui um monte de indivíduo. Cada bolinha dessa aqui é um indivíduo, ó, de fungo. E esses daqui são muito famosos e muito utilizados por nós através do fermento biológico. Né? Esses fermentos biológicos aí de saquinho que provavelmente tem na sua casa, se seus familiares fazem pães ou vocês mesmos fazem pães, vocês usam, são fungos, são uns ascomicetos, chamados de levedura, eles são unicelulares, tudo bem? E o outro tipo são os basidiomicetos, e esses sim são os cogumelos, ou orelha de pau, aí, que presente em troncos de árvore, e em chão, em esterco, enfim. Então, essas são as formas. A gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre a importância. Vamos começar pela importância alimentícia, né, que eu citei ali agora, que a gente utiliza levedura para fazer pães. Então, a gente utiliza fungos para fazer alimentos, para fazer pães, certo? Então, a gente usa aí na nossa alimentação fungos, além também de comer cogumelos, né? Tem vários cogumelos aí que são comestíveis e são ricos aí em vários nutrientes, ok? Outra importância, também importância ecológica, gente. Lembra que eu falei que os fungos são heterótrofos? Então, eles também fazem decomposição, é assim que eles obtêm sua energia. Aqui mostrando uma imagem de uma maçã sendo decomposta aí por fungo, tudo bem? E aí isso também, assim como a bactéria, é importante, né? Porque vai reciclar o nutriente, vai tirar aquele nutriente da matéria e trazer de volta para o solo. As plantas vão pegar esse nutriente, vão fazer fotossíntese e todos os outros seres vivos serão então contemplados aí por essa energia que veio da decomposição aí do fungo, certo? Uma outra importância, pessoal, é também o mutualismo, né? Os fungos fazem mutualismo com outros seres vivos. Aqui, por exemplo, é uma imagem de fungo sendo associado aqui a algas, né? Existem de várias cores, provavelmente vocês já viram, muito presente em rochas, em troncos, certo? E aí, a cor vai variar de acordo com o tipo de alga, né?
Mas é um tipo de mutualismo, os dois estão se beneficiando. As algas precisam de um ambiente úmido para viver, algas são aquáticas, né? E os fungos precisam de nutrientes, então uma está fornecendo coisas, nutrientes uma para a outra, tudo bem? Proporcionando a vida dos dois, por isso é um mutualismo. Um outro tipo de mutualismo, gente, é o que a gente chama de micorriza, é entre fungo e raiz. Então, o solo está cheio de mutualismo entre fungo e raiz, e isso é muito importante para a planta e muito importante para o fungo. Então, é uma outra importância aí ecológica dos fungos, tudo bem? Outra importância farmacológica. Fungo, gente, foi o primeiro antibiótico que foi produzido foi por causa de um fungo, utilizando substâncias que tem no fungo, que é a penicilina, que é o mais famoso, foi o primeiro produzido, hoje em dia tem outros, né? Porém, veio de fungo, né? Então, tá aí também mais uma importância do fungo para a nossa vida. E também, né? Fungos causam doenças. Aqui eu estou mostrando uma imagem de uma doença aqui popularmente chamada de micose, né? O pano branco. São essas manchinhas brancas que dão na pele e elas podem se espalhar, podem crescer, enfim. É causada por fungo. Possui um tratamento muito demorado, mas, enfim, é causada por fungo. Uma outra doença aqui chamada de unheira, não coloquei foto, quem quiser pesquisar, pesquise aí, são fotos um pouquinho mais fortes. Atinge as unhas, né? Principalmente aí as unhas do pé. A pessoa fica com a unha grossa, a unha amarelada, o cheiro muda e com o passar do tempo essa unha cai. E pode acontecer aí de ter tratamento, né? Através de limpeza, através de pomadas. Há tratamento e depois que essa unha cai, ela pode crescer e saudável de novo. Tudo bem? Outro tipo de doença, pessoal, é a frieira, que acontece também no pé, aí entre os dedos, né? Por falta de higiene ou por falta aí de secar bem o pé antes de colocar algum calçado fechado, né? Porque se imagina que o seu pé está molhado e você coloca uma meia, coloca um calçado fechado, aquele ambiente vai ficar quente e vai ficar úmido. Muito bom para a vida de fungos. Então, fungos vão se viver ali naquele local e vão fazer, então, o que a gente chama de frieira, que são feridas mesmo. Também tem tratamento, porém, uma higiene adequada do pé, secar o pé direitinho, já resolve e a pessoa não vai ter frieira. E também candidíase, gente. Candidíase pode ser bucal, chamado aí de sapinho, né, que são papilas aí brancas, manchas brancas que aparecem na boca, tudo bem? Causada por fungo. E também candidíase vaginal, né, na genitália aí, causada aí pelo fungo. E pode ser muito ruim aí para as mulheres, né? Começa a ter odor característico, começa a ter muita coceira, tem tratamento, tudo bem? Então, se tiver alguns sintomas desse aí, procure o médico, o ginecologista, porque tem tratamento e causa muito desconforto para a mulher, então buscar o tratamento aí adequado é muito importante, tudo bem? Então, gente, foi isso. Se vocês têm alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários. E aí foi essa aula aí de bactérias e de fungo. Valeu!